Boa tarde, boa tarde. Acho que agora é boa tarde, né? Porque hoje a gente tá entrando um pouquinho mais tarde, né? Não estamos entrando às 12, 12h15. A gente hoje deu uma atrasadinha, mas é por um bom motivo, né, gente? Por um bom motivo que a nossa live hoje, live literária, o almoço literário hoje vai ser de novo em trio, né? Então temos dois convidados aí, que são o Zé Hugo, que participou na sexta passada com a gente, e o Álvaro, que fez live aí comigo na terça. Ó, falando nele para Fernos, então deixa eu ver se é o Álvaro ou se é o Zé, porque na semana passada era o Zé que estava logado no Parafernos, né? Vou mandar um convite aqui para ver qual dos dois vai entrar. Peraí. Vou entrar com o Insta da Psi. Ok, o Zé vai entrar com outro. Eu vou... Como é que eu faço para convidar mesmo? Opa. Ai, meu Deus, já não lembro mais. Aqui. Ah, o Zé vai entrar com o da Psi para ver se chama os junguianos para participar da conversa aí, ó. Alexandra, nunca sei se eu falo certo, me perdoa se eu tô falando errado. A Big Boss tá aí, gente. Mandei o convite para a Ferns, ver quem vai entrar. É o Álvaro. Hoje deu certo. Tá me ouvindo bem? Ah, eu tenho que tirar o meu. Vai pausar, eu vou tirar, vou botar na 4G. Sempre fazer isso. Tá, melhorou. Ó, José Psi entrou, já vou acenar para ele, já vou mandar o convite aqui. Álvaro, bem-vindo. Já estou convidando o Zé, que hoje vai ser aquela nossa live tripla maravilhosa. A gente já estava aqui combinando nos bastidores, falando um pouquinho nos bastidores, os três sobre esse momento. Aí ele, ó. Então eles aí, gente. Boa tarde, bem-vindo, Zé. Gente que está entrando agora, tá? Se não seguem ainda, por favor, sigam aí o Zé, sigam, por favor, o Parafernos, o Álvaro. E quem está entrando aí pelo do Zé ou pelo Parafernos, bem-vindos. A live vai ficar salva. A gente está fazendo esse movimento. E depois ela vai migrar para o YouTube, inclusive sigam lá, sigam não, né? Como é que é o YouTube? A blogueirinha. Inscrevam-se, inscrevam-se no canal do YouTube que é @parafernos, Jardineiros Noturnos, e esse projeto maravilhoso para 2024. Preparem-se que a gente vai explicar um pouquinho mais. Eu vou tirar os comentários para não ficar no rostinho deles e eu vou passar a palavra de imediato para o Álvaro, vai fazer uma introdução aí, Álvaro. O que a gente vai falar hoje, Álvaro? O que a gente vai falar o que eu entendi vou tentar ser mais sucinto possível, tá? É uma gangorra que houve ali, né? Não sei se todo mundo lembra desse brinquedo de criança, mas é uma gangorra, é um brinquedo que vai embaixo, sobe um e desce outro. Existe na escrita criativa, que a Ed é especialista aí, o escritor geralmente ele tem momentos, né? É claro que ele tem que ter um hábito. A gente falou do hábito aqui na semana passada, alguma coisa assim. O Nessa hábito terça, nessa semana a gente falou. essa semana eu falei que eu tinha alguns hábitos, tal, de fazer anotações, de sentar todo dia o mesmo momento, o momento que eu me sinto mais potencializado, aquela coisa de você não deixar, né, fazer aquilo que a escrita participar do seu dia a dia como uma rotina. Eu, por exemplo, estava fazendo isso 2 anos, 3 anos, com esse livro, apesar de que a temática era mais antiga, mas o Zé, o Zé, meu filho, ele me estimulou muito, muito, muito a escrever, e daí a gente começou a conversar muito sobre temáticas. O Zé é uma pessoa muito comunicativa nesse sentido, que eu já falei muitas vezes que quando eu falo com o meu filho Zé Hugo, parece que eu estou falando comigo mesmo, né? É do espelho do lado de dentro do crânio, né? Então é legal. Aí o que me aconteceu foi isso. Eu tive uma escrita criativa lenta, porque é meu modo de ser, de eu escrevo, penso muito nas coisas, vou escrevendo, não tenho uma espécie de criativa explosiva, eu tenho uma minha criação é lenta. Então são questões trabalhadas, não são personagens são personagens mais trabalhados. O Zé, então, ele ficou também, ele teve uma criação explosiva no primeiro livro dele, que é diferente da minha. Ele produziu rapidamente e está na faculdade, temática de TCC e envolve tantas situações. Então, ele deixou de lado uma coisa que, para nós, escritores, é um pecado mortal. É parar de
todo dia, pelo menos, ir lá e cutucar os personagens, senão eles ficam enlouquecidos, eles ficam procurando nos sonhos, na beira do calcanhar, eles ficam procurando. Então, o que aconteceu? A minha foi assim, eu estava parado do ponto de vista total, criativo, daí ele me estimulou, comecei a escrever, de repente, eu consegui ter aquele momento onde eu pudesse finalizar, e aí me dediquei totalmente à finalização, que é um processo pouco criativo e mais trabalhoso. O Zé, então, nesse momento onde que eu produzi o trabalho final, ele pôde ter aquela ânsia de novo de ver o projeto trabalhado, terminado, na frente dele, assim, ao vivo e a cores, e daí isso estimulou ele a reabrir os seus baús, e aí começa o processo criativo do Zé. Então, a minha gangorra agora está baixando, onde eu vou finalizar, e a gangorra dele da criação está subindo. Mas são processos criativos que a gente diz. Não adianta você ficar lendo biografias de escritores e falar assim, não, eu preciso seguir. Não, cada um segue o seu método, que vai encontrar com o tempo. E só vai encontrar se você sentar todo dia com o papelzinho e o lápis ali e tentar fazer alguma coisa. E aí, Zé, não foi mais ou menos assim? Exatamente, né? E é difícil a gente entender, né? Qual o motivo da gente ter pausas e inícios, né? Isso a gente estava conversando, mas para mim foi super simbólico, assim, a questão da minha pausa, ela aconteceu num momento em que o meu livro culminou num final, e esse final foi vivido por mim. Então, eu vivi o que aconteceu, né? E daí essa energia que estava sendo utilizada para resgatar conteúdos internos e expressar eles e tentar compreender eles, eu utilizei essa energia para viver no exterior. Só que vivendo no exterior, né, sem essa forma de autocompreensão que para mim é a escrita, eu passei, acredito que passei por coisas que não precisaria talvez ter passado se eu tivesse com um trabalho concomitante com a escrita, que para mim, né, eu faço terapia, eu faço, né, enfim, faço os meus hobbies ali, mas a escrita para mim é essa forma catártica, né, de se conhecer. Então, talvez, e isso foi difícil para mim, assim, acho que inclusive foi uma coisa que eu neguei, né, por alguns meses, assim. Eu tentava voltar a escrever, mas não adianta, assim, às vezes é o período, né? Então, tem períodos que eu funciono assim, né? Na primeira vez que eu escrevi foi um período em que tudo encaixava, né? Eu encontrava tempo todos os dias para escrever, que fosse pouco, assim, sabe? A minha escrita, ela é, de certa forma, assim, eu escrevo poucos parágrafos, né? Escrevo mais poesias, prosas poéticas, né? Então ela é enxuta, mas ela carrega muitas verdades assim, que eu vivo por dentro. E voltando agora, né? Também é um processo de aceitação, né? Então aceitar de que eu nunca vou ter o início perfeito, né? Que eu nunca vou começar um documento lindo, maravilhoso e que nunca vai ser só alegria, assim, né? Mas saber que também os momentos em que a escrita é difícil, ela é difícil por um motivo, né? E eu tô felizão agora. Inclusive, ontem foi um dia que eu abri os documentos, assim, do Google, do celular, e ele atualiza, né? E veio, como eu tinha escrito, veio o documento, pulou, assim, para o primeiro, né? E era o meu escrito, né? Agora que só Deus sabe o que vai ser. E aí eu fiquei super feliz, porque isso simbolicamente para mim significa muita coisa. Significa que eu estou pronto para poder encarar aquilo que eu deveria estar encarando, né? De ver os meus conteúdos, de pensar sobre eles, né? De fazer mais uma vez essa investida, né? Nesse desconhecido. Que legal. E olha só, a ideia aqui hoje não é romantizar o processo de escrita, dizer que tudo é fácil, que respeita as pausas, os ciclos, né? O texto na hora certa vai voltar. A gente sabe que tem alguns momentos que como o Álvaro disse na terça, não. Eu tinha que sentar e era aquele calor infernal, literalmente semana passada, onde eu fiquei 72 horas imerso porque era ou agora ou agora. A gente sabe que existe isso, né? Existe aquele momento em que
Aqui no Sul a gente fala chamar na chincha, né? Se não for eu, quem? E se não agora, quando? Tem que ser, né? Mas também eu não queria encerrar a live da semana passada, dessa semana da terça-feira, também trazendo essa ideia de ansiedade, ou de, né, no pain, no gain, não, tem que escrever agora, acabou. Não, existe também o contraponto, que é isso que o Zé está falando, né? De respeitar suas pausas e que na hora certa, a aleatoriedade da vida, né? O texto vai pular lá, o arquivo vai saltar. E saber ficar atento a esses detalhes, né? Então, acho que essa busca pelo equilíbrio faz parte do que o Zé falou, do autoconhecimento. Aí o pessoal da psicologia, eu não vou me arriscar, né? Falar que o pessoal que vai assistir essa live depois aí, os junguianos, né? Me desculpem se eu estiver falando alguma bobagem, mas essas sincronicidades, essas questões do dia a dia, a gente precisa ficar atento, treinar o nosso olhar de poeta, porque eu acho que é isso que esses dois são aqui, eles são poetas, né? E tentar trazer essa aleatoriedade, essas pausas, esses respeitos aos ciclos para o texto, né? Entendendo. E são pausas diferentes, né, Álvaro? A pausa que tu falou antes não é a mesma pausa que o Zé está falando agora, né? São... Álvaro? Oi? Oi. Pausa? A pausa que tu falou antes é uma pausa diferente dessa pausa do Zé, né? Os ciclos de vocês, né? Foram momentos diferentes na vida de cada São um. momentos bem diferentes, exatamente. O que acontece? Né? Eu acho que a arte, em termos gerais, não só a escritura, mas todos os tipos de arte, pintura, música, tudo, desenho, ele é um talento, né? Ele é um talento que você trabalha, você tem essa facilidade, não digo dom, porque é horrível se falar, né? Porque você tem uma facilidade por alguma coisa. E a escrita, o que é interessante na escrita, o que eu falo do hábito é o seguinte, tá? Por exemplo, para mim, eu não consigo me pensar, mesmo que eu nunca seja publicado, tá? Isso depende, é irrelevante para mim isso. É bem irrelevante. Assim, o problema da escrita para mim é que ela é parte da minha fisiologia, vamos dizer assim, a parte da minha fisiologia. Eu preciso ter sempre um papel e um lápis para ficar escrevendo algumas coisas. Isso é um processo contínuo. Isso é um processo contínuo. Isso é um processo meu desde criança, tá? E eu nunca pensei assim, não, eu vou ser um escritor. Claro, às vezes você pensa, puxa vida, quem sabe? Mas eu sempre achei assim, mas o que eu posso escrever que já não foi dito, escrito, falado, criticado? Existe até um poema egípcio de mais de 30 séculos atrás, acho que o primeiro poema entre dois irmãos, em que um fala para o outro assim, mas escuta, tudo já foi dito. Imagina 30 séculos, o cara já falava que tudo já foi dito. Imagina hoje. Né? Mas, enfim, o cara, ele sabe que para ele publicar uma coisa sério, uma coisa séria, uma coisa que dê valor ao tempo que você vai gastar para aquelas páginas, você precisa ter alguma coisa para acrescentar, ou na literatura, ou na outra pessoa, na lacuna do outro. Tanto é que eu falo assim, né? A gente vai escrevendo na lacuna dos outros. Você vai lendo, vai anotando coisas na beira dos livros, você escreve na lacuna. Por exemplo, se um outro escritor que você gosta, que é um espectro seu, que diz lá uma coisa, você fala assim, puxa vida, mas eu não concordo, mas está diferente. Aí anota do lado, Aí você vai escrevendo no seu papelzinho. Aí, de repente, você fala assim, puxa, o que eu somei até agora de papeizinhos, independente do tempo que foi, dá para mim ter uma contribuição que vai gerar a curiosidade e vai preencher a lacuna de outro. Então, quer dizer, isso é o processo da escrita para mim. E, claro, tem a escrita terapêutica também. Mas toda escrita é terapêutica. Então, assim, você pode escrever para si como um entendimento, como uma terapia, como um desenvolvimento. Mas existem também literaturas que ultrapassam a terapia e englobam terapia dos outros. Então, eu acho que, para mim, é isso. É um processo contínuo, trabalhoso, onde você precisa vai chegar um momento, por exemplo, esse que o Zé chegou, o momento onde ele teve uma virada de vida, talvez, ou no relacionamento, ou em outras questões pessoais. Também a minha foi uma virada de vida, por exemplo. Depois que eu passei toda uma situação catastrófica, caótica, uma recuperação, aí eu me senti na planície ali que eu falo assim, eu acho que eu posso criar alguma coisa que vai ser interessante para as outras pessoas que passam por coisas que a gente passa.
Então, esse é o processo de... Mas o processo criativo, né, é um processo lento, trabalhoso, habitualidade, anotações. Aí depois você junta tudo e faz aquela suador de 72 horas, bota tudo num livro só. Daí, pronto. E cada um vai ter o seu, né? O seu estilo. Outra coisa que me vem assim é que eu lembro até que a gente assistiu um filme, né, pai? O Autor, alguma coisa assim. Isso, E é isso. esse cara que ele não conseguia escrever porque ele não conseguia viver a vida dele, né? Então ele não observava as pessoas, ele não interagia, ele não fazia. E aí ele ficava em bloqueio, né, criativo. Daí quando ele percebe que quando ele entra na vida, assim, né, de uma forma, escuta a conversa dos outros, faz besteira, ele consegue começar a escrever um monte, né? Então eu vejo as minhas pausas, assim, de certa forma também, porque, assim, existe esse tempo, né, de elaboração, de compreensão de tudo que está acontecendo, mas também tem aquela fase que a gente tem que viver, né? Então a gente vai viver. Eu fui lá para o mato, conheci as pessoas, trabalhei nos livros, né? E fizemos as diagramações e, e o TCC, a faculdade, estágio. Então a vida acontecendo, a gente tendo vários aprendizados, né? E de repente surge um tempo, né? De repente surge de volta esse ímpeto, assim, que é um ímpeto que ele é misterioso. Inclusive eu estava lembrando aqui, né, pai? Eu me lembrei que esse meu primeiro aqui, o Roma, ele na verdade não é o primeiro, né? É como se fosse o filho, né, que saiu de um esboço que estava bem esboçado lá. E esse esboço primeiro, para o Roma primeiro, ele nasceu de uma ideia que aconteceu lá no Santa Catarina, que era a ideia de uma professora de fazer um romance de 5 páginas. E aí foi o primeiro contato com a escrita que eu tive, que eu vi que eu viajava full, assim, na escrita. E a gente escreveu junto, né, pai? Eu escrevi a história, bem malucono, assim, e eu contei para o meu pai, né? Eu me lembro do dia, assim. Eu contei para o meu pai, falei assim, pai, preciso de ajuda, né? Não sei como fazer, como finalizar essa história. E eu fui tomar banho. E quando eu voltei, tinha um final perfeito, assim, para a história, né? Que era um final aberto, né? E, inclusive, isso aí a gente tem que transformar num conto qualquer hora, né? Um Vamos. O conto de dupla, né? É isso aí. conto de viagem no tempo e coisa arada. Que É. coisa louca, né? Porque ó, o Zé falou na live da semana passada que a minha primeira live, agora contando aqui, foi um convite do Zé. Olha como é a vida, né? Eu entrei a primeira vez aqui com o convite do Zé, tá gravado, tá no Instagram do Zé, quer dizer, não sei se tá lá ainda, né? Mas migramos pro YouTube, eu tenho trechos dela no meu YouTube. E ali, não sei se foi naquele momento que o Zé tocou lá e declamou trechos de um poema lá para Fernos, enfim, que era do Álvaro. Olha como é, né? Tá tudo no fim embolado e a gente que é muito chato, quer separar as coisas, né? Quer organizar e as coisas, enfim, existe uma ordem. A gente não tem controle de certas coisas, a gente tem que admitir isso, né? E a escrita é essa força que nos inquieta, nos desacomoda, nos incomoda, e quando a gente entende que isso é parte de nós e aceita, né, essa energia parece que flui de outra forma. Então, assim, eu vou passar a palavra de novo para o Zé, porque eu sei que a gente tem que liberar ele, né? Ele vai ser um pouquinho antes aqui, o Álvaro e eu vamos ter um tempinho a mais para finalizar, né? Mas, assim, Zé, falar da minha felicidade de acompanhar a tua evolução na escrita, sempre te vi como um escritor em potencial, promissor, e que legal saber que tu, olha, foi no Diáspora, né? Foi na Ancestralidade, foi em vários outros projetos que eu nem sei, né? Só tu sabe aí das fontes que tu precisou visitar aí, ou que não é que tu precisou, mas que tu foi levado a essas fontes, né? Exato. E agora os teus projetos vêm fortalecidos com esse outro olhar, né? Pós Jung também, pós tudo aí. Sim, sim. E é uma loucura, né? Porque eu tô muito feliz, assim, de poder me sentir. Eu acho que é uma coisa bem, assim, ela é como todo o resto da vida, assim. A gente, para escrever,
tem que ter essa compreensão, né? Tem que ter essa compreensão de que ninguém nunca vai escrever parecido, né? As pessoas até podem tentar, mas no fim sempre vai ter uma outra faísca de outra cor, né? E para mim funciona muito a questão do não julgamento, né? Então, quando eu não julgo aquilo que eu estou escrevendo, eu sei que aquilo ali tem uma verdade, sabe? Quando eu consigo escrever sem passar por filtros mentais ou pensar assim, alguém vai ler isso e não vai entender, eu consigo escrever de um lugar assim que ele é inefável, assim. Eu não consigo dizer, eu não consigo ver, eu não consigo tocar, mas eu consigo sentir ele, né? Eu consigo experienciar ele e no fim ele é muito mais avançado que eu, assim, essa conexão que eu tenho, né? Que, enfim, que as pessoas fazem com a arte, né? Ela é uma conexão que ela supera, assim, as relações, as matérias, né? É uma coisa que ela é super misteriosa, assim. Você sabe que falando assim, Zé, me passou pela cabeça o heterônimo do Fernando Pessoa, que é o mestre dele. O Fernando Pessoa sempre falava que o Alberto Caeiro é o mestre do Fernando Pessoa. E o Alberto Caeiro falava justamente isso. Ele falava assim, eu não sei falar sobre uma flor, eu sei que é a flor é aquilo, e eu tenho uma sensação da flor. Então, o sensacionismo, né? A sensação, a percepção, o percepcionismo, as sensações passado pela ECOQUE, que a gente chama de suspensão do juízo temporário, para que a gente possa emitir um juízo puro, né? Isso, uma sensação pura, né? É uma característica do Zé. O Zé, ele é visual, ele é percepcionista, ele é percepcionista, e ele é uma característica completamente individual dele, né? Você não vai, eu, por exemplo, não consigo. A minha escrita é totalmente de detalhamento, de julgamento, de pensamento. Eu penso em cada palavra, eu esbarro, eu tropeço, a palavra não vai, eu tenho que mudar a palavra, eu não consigo aceitar uma palavra. Então, a minha escrita, você vê, né, que são duas pessoas, pai e filho, totalmente diferentes. O Zé jorra as palavras e depois pensa, e eu me travo nas palavras, eu tranco, eu busco, eu fragmento, eu toco só um pedaço da palavra. Eu sou um gladiador de palavras, né? Então, assim, são duas pessoas da mesma família, pai e filho, com um processo criativo completamente diferente, né? Mas é assim que é a literatura, né? Cada um dá o que pode, o que sente e o que acha que é o mais puro, né? Exatamente, né? E a gente vai estudando isso, né? Eu acho que você também, né, pai, foi estudando essa forma até chegar nesse lugar, nesse mecanismo que você criou para escrever. E eu também, né? Porque, como eu disse na outra live, assim, é uma coisa que às vezes a gente, nessa fluidez, a gente acaba se abrindo demais, sabe? Ou a gente acaba falando palavras Zé, de... olha só, o que eu te falei lá atrás, quando você me deu o livro para ler, o primeiro, aquele primeirão lá, tá lá na minha gaveta, eu falei assim, Zé, você tem uma fluidez absurda. E daí depois eu fiquei pensando, mas eu não tenho a coragem. Veja bem, duas palavras eu vou usar aqui, tá? E sem interpretação, tá? Suspendendo o juízo agora. Olha só, o Zé tem uma fluidez absurda, ele escreve fluido. Você lê, você vê que ele está fluindo. Ele não esbarra, ele não tropeça. Mas, para isso, justamente o que ele falou, e o que eu usei para ele aqui na época, eu falei assim, eu acho que eu não estou pronto, eu não tenho a coragem suficiente para colocar isso. Então, por isso que eu sou mais amarrado, tanto é claro, né? Eu tenho 55 anos, ele é bem mais novo, metade e menos. Então, quer dizer, para ele é uma outra geração, para ele tocar na prancha e rapidamente é o estilo. Eu não, por isso eu sou o homem que atrasa, né? E ele é o menino que avança, né? Sim, sim, e aí foi, né, um processo de descobrir e aceitar, né? Aceitar isso que vem, esse fluxo. Como eu disse, muitas vezes, no momento eu não consigo entender. E eu não consigo entender por quê, né? E é aquela mesma coisa do sonho. Eu tive um sonho, eu não entendi nada. Mas né, é bom lembrar dele, né? Porque às vezes o sonho ele tem essa mesma
feitiçaria, assim, né? Eu escrevi também, acho que eu mandei para vocês, né? A escrita, ela transpassa os tempos e os lugares, né? Então, ela vai o passado, o presente e o futuro, para mim, né? Então, para mim, ela se manifestou muito como foi uma dádiva, assim, foi a minha psicóloga fala, ele nasceu, sabe? Nasceu esse projeto, ele tinha que ganhar essa luz, essa vida, porque a ideia dele, assim, é que ele, hoje em dia, ele me auxilia muito, né, na minha vida, né? Olha aí, ó. Olha aí. Isso aqui é só um trechinho aí do que ele nos mandou ontem, maravilhoso, né? De súbito, palavras e frases foram se formando. E aí, ai, gente, maravilhoso. Isso aqui é de lavar a alma, sabe? É do coração ficar quentinho, o coração fica. Eu tô assim, ó, realizada, esses dois aqui. Bom, o Zé já é meu presente há tempo, né? Então, é muito legal assim, acompanhar a evolução. E ele já me falava do Álvaro, né? Então, vocês dois são o meu presente. Esse pacotinho, vocês dois juntos aqui, e eu poder dividir isso com quem está assistindo, ou pelo nosso Instagram aqui dos três, né? Ou por quem vai assistir, sei lá, na aleatoriedade dos shorts lá do YouTube. Ou, enfim, a gente nunca sabe para onde vai, né? Em qual é talvez o foco, mas vai para algum lugar e em alguém vai mexer. E que legal saber que a gente está sacudindo o mundo, né? Porque na literatura africana tem provérbios africanos que dizem que escrever é sacudir o sentido do mundo, né? Então a gente está, pelo menos o nosso mundo está sacudido. Agora, se esse chacoalhão vai para outros mundos, a gente não sabe, né? Zé, a gente não vai te prender, a gente sabe que tu tem que sair, tá? Se tu quiser te despedir, falar das palavras finais. Mas, ó, fica o convite para semana que vem. Eu sei que sexta-feira que vem é dia 29, sacanagem fazer o Zé tadinho, né, entrar. Mas se quiser entrar na nossa live semana que vem, está convidado. A gente está fazendo um negócio mega profissional aqui, iluminação, vocês estão vendo, né? Não tem nem card, o negócio é orgânico. Mas eu acho que é bem bate-papo, assim, como deve ser a vida, né? Dos bons encontros, ainda que virtuais. E tu está sempre convidado aí por ser o padrinho do projeto Parafernos, que não é Parafernos o nome, mas eu estou usando essa palavra porque é o @Parafernos. Zé, Sim, fala sim. aí. E agora nós somos, na verdade, nós somos os nossos padrinhos, né? Porque, na verdade, tu imagina para uma criança de... Eu não sei quantos anos que eu tinha. Quantos Eu anos? era, acho que Meu eu tinha uns 15 anos, 15, 16 anos, quando eu te entreguei 12 páginas. As 12 primeiras páginas as primeiras escritas, né? E para mim foi muito empolgante, assim, né? Uma pessoa ler, dois, uma pessoa se importar, né? E isso foi, nossa, me motivou um monte. Depois disso só veio, né? Mais páginas, 100, 200, 300, 400 páginas de escrita, né? E aí eu influenciei meu pai, agora ele me influenciou, agora a gente, né, tem um ciclo completo aí de influências então é justamente aquilo que a gente pensa, né, é uma comunidade, na verdade, né? É uma comunidade circular de incentivo e produção e escrita, né, e poesia, por aí vai, né? Então, muito obrigado, pessoal. E, né, vamos lá, vamos se inscrever no canal do YouTube aí, seguir o pessoal e que a gente vai estar produzindo mais conteúdo aí pra frente. E Zé. Gente, se ele não voltar sexta que vem, Álvaro, a gente vai ler trechos, ele vai estar aqui de alguma forma, ainda em texto, não sei bem como, mas ele vai estar aí. Obrigada, Zé. Vai lá para os teus compromissos, né? Tem que Tá voltar para bem. o hospital, né? Beijão, obrigada, tá? Feliz Tchau, Natal gente. para Boa ti. live. Beijo. Igualmente. Álvaro, Tchau, tchau. fica aí, Álvaro, não me deixe. Tá. Vamos falar mais um pouquinho. A gente tem mais um tempinho, né, Álvaro? Vou abusar, sou abusada aqui, né? Ai, gente, que maravilha ouvir esses dois, assim, ver um falar da relação que eles têm, assim, como pai e filho, e ao mesmo tempo como escritor, leitor, porque é isso que vocês são, né? Vocês são leitores um do outro. E eu tava pensando aqui, enquanto tu falou, Álvaro, uma coisa que mexeu, assim, comigo, como vocês dois falaram assim, que a vida foi me preparando, que eu fui vivendo. O Zé falou, né, que ele teve uma pausa e foi viver, enfim. E tu também, né, Álvaro, além de viver, experienciar os altos e baixos, ou chegar na marginalia, né, literalmente na borda, na margem, tu teve uma formação
tu te formou, tu te preparou como leitor, porque tu tá rodeado dos melhores aí. Se o Álvaro abrir a boca aqui, gente, ele fica dizendo, esse livro aqui, esse livro ali, esse autor, e com propriedade, né? Não é aquele leitorzinho de Google que abre ali o críticozinho literário, como é que é? Eu tô usando a palavra críticozinho, assim, no diminutivo de propósito, tá, gente? Os entendedores entenderão, né? Mas aquele crítico literário de Google, assim, não. Esse não é o Álvaro, né? Então, o poder da leitura na tua vida, né, Álvaro? E na vida de quem te cerca, de quem convive contigo, porque essa leitura, ela refrata, ela transborda, né? Sim, sim. O que eu falo, né? Eu saí de uma época bem difícil, né? De uma época onde a informação e o conhecimento eram muito estranhos, né? Eu nasci em 68, então eu vivi grande parte da minha infância fechado numa ditadura nossa, né? De 84, mas muito mais até hoje, se você for seguir alguns parâmetros e critérios, você não tem acesso. E o que mais me incomodava era a história brasileira, porque na escola primária, secundária, eu ficava enlouquecido porque os brasileiros, os portugueses originários e tudo mais, porque eles conseguiram ficar 308 anos sem um livro aqui, sendo que a América espanhola, hispânica, em volta de nós, já tinha imprensa em 1500, 1600, né? E nós fomos proibidos, né? Nós, eu digo assim, né? Os brasileiros, né? Os que vivem aqui no Brasil, que são descendentes dessa colonização absurda que foi nosso achamento, aí, mas eu gosto de falar. No meu livro eu discorro um pouco sobre isso e eu creio que seja uma completa obsessão minha. Não, se eu for contar as coisas que eu fazia, minha esposa, eu acho que ela está lendo, ela vai rir ali. Eu juntava, que a gente tinha um cômodo no hospital, no apartamento em Santos, ali, que era jornais empilhados. O cara pensava, para quê? Não, a gente não tinha arquivos, não tinha computador, não tinha nada, então o cara guardava jornais, era uma parede inteira de jornais, onde eu lia os suplementos literários. E dali que saía. Aí eu ia procurar nos sebos, aí não encontrava, só uma tradução ruim. E daí, pronto, daí chega na época de pessoal vestibular. Eu falo, não, eu quero letras. Aí os pais, não pode, não deve, não vai fazer nada na vida e tal. Vai ficar lendo e traduzindo, tudo bem, tá, obriguei lá, foi para medicina. Mas essa questão da leitura, eu sempre busquei. E a adrenalina que me liberava, quando no sebo eu encontrava um autor citado numa crítica do Paulo Francis, do Coni, ou do Ivan Lessa, que eu adorava, qualquer que seja eles aí, que eu lia muito eles. Então, aquilo ali era adrenalina pura, sabe? Era adrenalina pura. Então, hoje em dia, a gente vê que a leitura entrou por um lado. Puxa vida, a gente fica triste porque hoje o paraíso ideal meu, o paraíso do eu de 17 anos se materializou imediatamente para vocês aqui. Vocês têm acesso a tudo. Vocês têm acesso a tudo. Entendeu? Os livros que eu achava, nossa, só em alemão, faltando páginas, caindo a capa. Mas custava caro e tal. Enfim, tirava xerox dos livros. Não, assim, é brincadeira que a gente faz. E hoje a leitura está liberada. E as pessoas ficam... Tem tanto que elas se neutralizam. Sabe aquele potencial de ação? Que o potencial de ação não chega, você está sempre buscando, era eu. Agora o potencial de ação chegou, todo mundo sabe que está ali, quando precisa vai acessar, copia e cola e tal, lê um pouquinho dali, um pouquinho daqui, faz um texto e deu. Então a busca literária de você buscar os autores, as palavras, é isso aí. A leitura para mim, eu assim, não me vejo sendo um não leitor. Eu me vejo sempre um não escritor, tranquilo, mas um não leitor, jamais. Então, a leitura, para mim, ela é um processo de busca, e você tem os brilhos, né? Você se identifica, você vai atrás, e aquilo escorre de você. Por exemplo, mesmo que eu adore alguns autores, eu tenho o que dizer sobre eles. Então, isso acaba transbordando, transpirando para páginas que são minhas agora. Eu pego ele como meu espectro e transformo ele numa coisa que
que me preencheu e a minha lacuna vira uma lacuna que será indefinidamente passada adiante, né? Que demais. Não, e foi legal te ouvir falar desse teu início, né? Tu já tinha me falado do jornal outras vezes e eu não tinha associado, agora te ouvindo. Como é importante a gente conversar e gravar, né? Registrar, porque daí depois fica gravado, a gente consegue. Eu sou assim, né? Eu vou processando, eu sou lenta, né? E essa época do ano. Olha só o início do Álvaro, né? Falando ali da questão do jornal, da falta de, não tinha acesso a isso, não tinha aquilo, da escassez, né? O jornal, que é uma coisa mais diabolizada, né? Profana do que o jornal, né? E foi por ali a entrada, né? Na crítica literária, na literatura. Então, tu já era da marginalia, né? Sempre, sempre, sempre. Tanto é que quando minha esposa mostrou a foto do bisavô do meu filho, do avô dela, o Bento, que era um fazendeiro do interior, deitado numa cama gigante de ferro, uma pilha de jornais, assim, lendo um jornal deitado, eu falei, essa é a capa do meu livro, não quero saber, pede autorização, é isso que eu quero. Porque, na verdade, é isso que me sentiu, me pegou fundo aquela foto, porque o que é a própria vida nossa daquela época. Imagina o Bento lá em 1800, podia ser pior ainda, porque ele lia jornais em francês, em alemão, sei lá o quê, mas ele empilhava os jornais e ficava lá deitado, tomando um solzinho pela janela e lendo. Nada de computador, nem nada disso. Nada contra, tá, pessoal? Não tem nada contra isso. O computador é ótimo, perfeito, maravilhoso. Eu só estou falando que a literatura é esmagamento, é expressão, é você esmagar o suco, é destilar a essência, porque aquilo que vaza de você naquele momento vai ser o que vai mover outras pessoas, porque você pensa, né? Como Epicuro ele era muito genial, né? Porque ele falava assim, a amizade, se você lê hoje, você vai falar assim, nossa, como Epicuro ele é muito, muito fraquinho. Não, olha só, ele falou assim, Epicuro, ele falou assim, a preciosidade da nossa vida é a amizade. Por quê? O amigo, ele traz dele todas as leituras que ele fez filtradas e te entrega um comentário. Você sabe que aquele comentário tem milhares e milhares de palavras lidas e filtradas por um outro, que você não precisa correr o mesmo caminho se você concordar com ele. É maravilhoso isso, você compartilhar conhecimentos únicos, não compartilhar conhecimentos que fazem as mídias. As mídias, elas de hoje, por exemplo, elas mandam a mesma mensagem para trilhões de pessoas. Então você vai conversar com o que você encontra no corredor e fala assim, você viu? Sim, claro, veio na minha mensagem. Tá, mas aquela mensagem não está filtrada por ninguém, sabe? Não é um algoritmo. Mas assim, a amizade de você sentar e conversar com uma pessoa que você admira, ela vai te destilar um conhecimento que você vai preencher uma lacuna sua. Puxa vida, é assim, então tá, vou usar, posso usar? Então vai lá. E também para amizade, fala de amizade não tem plágio, né? Você pode usar à vontade. É verdade. Ai, Álvaro, eu ficaria aqui horas, né? Mas ó, o nosso tempo já está esgotando. Eu vou indo para a finalização. Te agradecer aí por tudo, né? Por essa imersão desde outubro. Minha vida nunca mais foi a mesma. Depois do Paraferno, eu tô lendo aí os originais, que agora eu sou chique, né? Eu mostrei terça-feira, olha só, e tem 2 ainda. Esse aqui já tá rabiscado. Aí depois eu passar limpo para esse. Mas ó, é uma outra leitura, é outro livro, porque eu estou fazendo as anotações dos meus 1000 cadernos, né? E aqui, ó, as construções imagéticas visuais que eu tinha feito e comentado com o Zé já mudaram. Eu peguei aquelas que eu até gravei numa live, eu falei para vocês, ou numa reunião, e agora já são outras. Eu estou anotando aqui as imagens, que nem tu falou de caçar mariposas perdidas, spoiler do livro, né? Caçar mariposas perdidas dentro desse porão abandonado. Essa frase não tinha saltado nos meus olhos. Dessa vez as mariposas assim, ó, voaram naquela página. Então é outro livro, né? E esse processo de outro livro só foi possível por quê? Porque foi um outro momento, um outro olhar, uma outra leitura, uma outra escrita. Foi sobre isso que a gente falou na terça, Álvaro e eu, da importância de colocar como meta, né? O Álvaro deu aí as dicas, né? De ter um caderninho, vários cadernos, né? De tentar escrever por milagre, mas trazer esse hábito, né? Buscar os seus horários de potência criativa, né? E hoje o Zé trouxe o equilíbrio nessa fala nossa de terça, né? O contraponto de dizer, tá tudo bem se não der para fazer imersão de 72 horas, de ficar lá no calor, né?
dá uma engavetada também de vez em quando no teu texto, vivencia, para de escrever um pouco e vai vivenciar, vai ler, vai te reabastecer de outras culturas, né, outras vivências, e depois, naturalmente, esse processo o algoritmo vai saltar aí, que foi o caso do Zé. Então, são duas experiências que nós tivemos aqui de escrita, muito orgânicas, né, que aconteceram com eles na mesma família e, de certa forma, complementares, porque são projetos que andam juntos aí. Um é a bengala e o apoio do outro, né? Que lindo isso, Álvaro. Muito obrigada por fazer parte disso. Vou desejar um Feliz Natal, Álvaro, para ti, para tua família, né? Tudo de bom aí para vocês. Boa pausa, bom trabalho, boas leituras, boas escritas. E a gente volta para vocês também, pessoal. Feliz Natal aí, tudo de melhor, né? Aproveitem. E na terça, Álvaro e eu voltaremos, né, por aqui para fazer uma outra live falando aí de outro assunto que vai bombar, né? Que é a questão do romance, né? Do que é romance, que tipo de romance, né? Vários tipos aí que o Álvaro vai discorrer sobre esse assunto na terça-feira. E talvez na sexta, nossa última live do ano aí, tenha a participação do Zé de novo, que está aqui assistindo, então está convidado novamente para voltar. Se o Zé não puder entrar, Álvaro e eu estaremos aqui para desejar um bom ano novo para vocês também. E para falar das novidades aí de 2024, que vem quentíssimas para vocês, tá, gente? Obrigada, Álvaro. Uma boa tarde para ti aí. Beijo, gente. Vou salvar a live, tá? Beijo. Bom Natal para todo mundo.